fecha esse evento com vocês, Oscar Frank, com a palestra Cenários e Perspectivas para o segundo semestre. Obrigado. Boa palestra, meu caríssimo. Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Antes de mais nada, antes de começar efetivamente a palestra, eu quero falar da minha realização profissional em fazer parte desse evento tão grandioso, com pessoas tão seletas. Então eu agradeço demais a CDL Lajeado pelo convite, pela oportunidade. Muito feliz em estar aqui. E olhem o tamanho do meu desafio. Eu preciso falar de economia antes do almoço e com uma concorrência desleal em relação ao marketing, que, se vocês avaliarem bem, tem mais chances de ganhar a premiação. Então, olha o tamanho da minha encrenca hoje, né? Mas tudo bem, não tem problema algum. Sem mais delongas, pessoal, a ideia então aqui é falar sobre os cenários e perspectivas para o segundo semestre, dar uma visão a respeito do panorama da economia e do que esperar com relação ao futuro. Então, sem mais delongas, pessoal, como que a economia iniciou o ano de 2022? Apresento aqui alguns indicadores econômicos, especificamente do Rio Grande do Sul, que mostram o seguinte: tanto para o comércio varejista como para a atividade dos serviços, houve uma queda, houve um recuo no mês de janeiro. E isso coincide, pessoal, com o pior momento que nós tivemos com relação à variante Ômicron do coronavírus. Ou seja, isso acabou provocando o afastamento de diversos colaboradores das suas respectivas empresas, naturalmente afeta as horas trabalhadas e, consequentemente, a produção. Dá para perceber que de fevereiro em diante, nós temos dados do IBGE até o mês de abril, de fevereiro em diante o quadro foi completamente distinto. Ou seja, nós tivemos um crescimento bastante expressivo tanto do comércio quanto do serviço. E por que isso aconteceu? Bom, em boa parte porque nós tivemos uma melhora sensível do quadro sanitário. Isso gera o quê? Gera ganhos de mobilidade da população, ou seja, uma maior demanda tanto por bens como por serviços. Mas também não foi só isso. O que mais fomentou essas altas? Nós tivemos também a ampliação das transferências sociais via Auxílio Brasil, ou seja, uma maior quantidade de recursos sendo distribuída, por um lado, e também a ampliação da base de pessoas elegíveis a esse benefício. Também tivemos o pagamento do abono salarial de 2020, que era para ter acontecido no final de 2021 e aconteceu no início de 2022. Para o caso do Brasil, se estima que algo em torno de 20 bilhões de reais tenham sido injetados na economia, que é uma cifra bem expressiva. O que mais ajudou a economia como um todo, pessoal? O corte de IPI, de Imposto sobre Produtos Industrializados, que, em parte, em alguns casos, acabou sendo repassado para o consumidor final. O reajuste de salários dos servidores de diversos estados. Nós temos uma situação hoje em dia em que o caixa do governo dos estados está bastante gordo, está bastante reforçado. Então, isso tem possibilitado com que nós tenhamos não só obras de infraestrutura, como também reajustes salariais. Isso também ajuda a economia no curto prazo. O efeito da alta das commodities sobre a atividade econômica. A gente sabe o quanto que a economia brasileira e gaúcha são dependentes de commodities, seja no caso do agronegócio, seja no caso das exportações. Então, isso também é um elemento positivo. Uma robusta recuperação no mercado de trabalho. Sim, é bem verdade que a renda gerada pelo mercado de trabalho ainda é inferior ao patamar pré-pandemia. Por quê? Porque nós temos uma inflação que está pressionada e também um maior nível de informalidade. Mas o fato é, a gente vem conseguindo sustentar retomadas consistentes no emprego. E isso é positivo também para a economia. Tivemos também, pessoal, um impulso de medidas oriundas do governo federal, do programa Renda e Oportunidade, incluindo o seguinte: o adiantamento do 13º salário de aposentados e pensionistas. Tivemos também... Opa, aqui eu vou voltar. Deu uma travadinha. Deixa eu voltar aqui, acho que passou demais. Ah, boa.
A liberação parcial do FGTS e essas duas medidas aqui em conjunto, pessoal, de acordo com os nossos cálculos lá na CDL Porto Alegre, serão responsáveis por injetar no Rio Grande do Sul algo em torno de 6,8, 6,9 bilhões de reais. Ou seja, é liberação de liquidez, é liberação de recursos que estão à disposição dos consumidores para gastos, para despesas. Então, algo bem relevante que acabou acontecendo. Travou de novo. Aqui, o aumento do limite do crédito consignado para aposentados e pensionistas, isso já tinha sido praticado ao longo de 2020 e 2021, foi renovado para 2022, perdão, e também se possibilitou que esse crédito consignado pudesse ser absorvido pelos beneficiários de programas sociais, que era algo que até então não vinha acontecendo. Microcrédito para pessoas físicas e MEIs, a taxas de juros bastante vantajosas, bem mais baixas do que as taxas que são normalmente praticadas pelo mercado, e uma nova rodada do Pronamp. Ou seja, houve um estímulo significativo também da parte do governo para ajudar a fomentar essas altas. Então, tudo isso ajuda a explicar o porquê que a economia brasileira surpreendeu positivamente no primeiro semestre. Porque se imaginava, logo no início do ano, que nós teríamos uma variação do PIB em torno de 0,3%, 0,5%. Hoje em dia, se imagina algo em torno de 1,5%, 1,6%. Não me surpreenderia se nós crescêssemos 2%, porque realmente nós tivemos um primeiro semestre bastante positivo. E a questão que vem é a seguinte: bom, e o segundo semestre? O que dá para esperar com relação aos próximos meses? E aqui, pessoal, antes de responder essa pergunta, eu quero mostrar para vocês o desempenho do comércio varejista e a abertura para diversas categorias, para diversos segmentos, para mostrar que existe uma grande dicotomia, uma grande heterogeneidade entre os setores, que é uma característica que diferencia essa crise que nós vivemos com a pandemia em relação a outros momentos, de uma diferença muito abrupta entre os segmentos. Então, o varejo ampliado 1,1% acima daquilo que se verificava antes da pandemia. Então, estou comparando o período recente em relação ao período antes da pandemia. E alguns setores performando bem acima. Fármacos e cosméticos, um setor que é muito resiliente à crise. Dá para imaginar também que as pessoas passaram a se preocupar mais com saúde, com bem-estar no pós-pandemia. Material de construção, a gente sabe que muitas pessoas permaneceram mais tempo em casa, precisaram adaptar os seus lares para um home office, por exemplo, isso beneficiou o segmento de construção. Por outro lado, nós temos setores, segmentos que estão passando por grandes dificuldades em função dessa conjuntura bastante complicada. Por um lado, hiper e supermercados e combustíveis e lubrificantes sofrendo com essa escalada significativa dos preços. E outros segmentos tendo dificuldades em função dessa escassez de insumos, de matérias-primas, em função dessa desorganização das cadeias produtivas globais. Então, por exemplo, eletrodomésticos, veículos e informática, esses setores estão tendo dificuldade para encontrar partes, peças, suprimentos. Então, isso se traduz em custos muito elevados e menos vendas, menos negócios. Bom, qual que é o balanço dos riscos para a economia? O que dá para esperar, pessoal, ao longo do segundo semestre? Nós temos, por um lado, vetores de baixa, por outro lado, fatores de alta. E aí, com base nisso, eu pretendo dar um direcionamento para você sobre o que esperar para os próximos meses. Vetores de baixa, dificuldade de acesso a insumos e suprimentos da parte dos empresários. Pessoal, eu não espero que esse problema seja resolvido no curto prazo. Isso deve levar pelo menos mais um ano até que a gente tenha algum tipo de normalização. Porque houve, pessoal, um problema muito grande na economia, relacionado a uma oferta muito restrita e uma demanda extremamente aquecida. Então, em função das medidas de distanciamento social, nós tivemos uma queda abrupta da oferta. Então, o distanciamento social fez com que a produção fizesse com que nós tivéssemos uma queda muito forte da indústria, dos serviços, do comércio, e isso fez naturalmente com que muitas empresas
fechassem as suas portas, temporária ou definitivamente. Então isso aconteceu por um lado. Por outro lado, pessoal, nós tivemos medidas sem precedentes na história econômica para ajudar a sustentar o lado da demanda. Apenas para que vocês tenham uma ideia, existe uma estimativa do FMI que 16 trilhões de dólares foram injetados na economia pelo lado fiscal, através de aumento de gastos, redução de tributos, e mais 7 trilhões de dólares no sentido de conceder mais empréstimos, de reduzir taxa de juros, que é algo que não tem precedente com qualquer outro momento que nós tivemos na história econômica. Ou seja, essa dupla combinação entre oferta restrita e demanda aquecida está por trás desse problema aqui. E está por trás desse fenômeno inflacionário, que está presente não só aqui no Brasil, como também em diversas outras partes do mundo. Ok? E até que a economia absorva todos esses estímulos, até que a economia se reorganize, de fato, não é algo que acontece do dia para a noite. Ok? Bom, preços e juros elevados. Então, a inflação hoje no Brasil está em torno de 11,7%. E não é só isso, pessoal, não é uma das maiores inflações dos últimos 20 anos aqui para o caso do Brasil. Ela está muito disseminada entre bens e serviços. E promover um contexto de desaceleração da inflação quando ela está muito disseminada é muito mais difícil, é muito mais complicado. E outra coisa, nós temos também uma economia que é extremamente indexada. Diversos preços e salários são reajustados automaticamente via contratos ou pela força da lei, como é o caso do salário mínimo. Ou seja, quando nós temos esse mecanismo que retroalimenta a inflação, de novo, é muito mais difícil promover uma queda da inflação. Então é uma situação que naturalmente retira poder de compra dos trabalhadores, dos salários, e naturalmente exige uma resposta do Banco Central em termos de elevação de taxa de juros. E a gente sabe o quanto que isso é um remédio amargo, pessoal, para o custo do crédito, seja para famílias, para os empresários, para o próprio governo. O governo acaba pagando mais também para se endividar. E, inclusive, pessoal, para que as pessoas tomem riscos. Que isso eu considero muito importante. Quem vai empreender com uma taxa Selic dessa? Fica muito difícil, pessoal. Quando nós tínhamos uma taxa Selic menor, isso gerava, incutia nas pessoas um sentimento de que elas precisavam se arriscar, precisavam buscar atividades empreendedoras, para mudar um pouco dessa realidade que muitas vezes se tem de que empresário é bandido, de que empresário rouba, e quando isso não é verdade, a gente sabe como funciona. Então, por isso que regimes de juros baixos são tão positivos. Infelizmente, não é o que está acontecendo hoje por uma série de situações. Cenário externo, pessoal, triplamente adverso. Em primeiro lugar, nós temos aumento de juros nos Estados Unidos. A inflação ao consumidor americano é a maior dos últimos 40 anos. E isso tem aplicação para nós. Porque se os juros estão aumentando em um ritmo rápido lá fora, a gente tem menos espaço para manter os juros menores aqui dentro. Porque senão o que acontece? Os recursos que estão aqui no Brasil, eles começam a migrar, eles começam a sair, buscando uma relação adequada entre risco e retorno. Então, esses recursos saem do Brasil, tornam as coisas mais difíceis, mais complicadas. Desvaloriza a taxa de câmbio, por exemplo. Então, é uma janela mais estreita que a gente tem quando as taxas de juros estão aumentando lá fora. Guerra entre Rússia e Ucrânia. O que, afinal de contas, isso tem a ver com o meu negócio, com o meu dia a dia? Absolutamente tudo a ver, pessoal. Por um lado, gera incerteza. E quanto menos previsibilidade a gente tem, menos crescimento. Pressiona preço de commodity. Trigo, milho, petróleo principalmente. E a gente sabe, petróleo torna combustíveis mais caros reverberam, ecoam sobre toda a cadeia, como serviços de frete, por exemplo. E também tem mais um elemento, que é a questão dos fertilizantes. A Rússia forneceu para o Brasil, ao longo de 2021, mais de 1/5 de todos os adubos e defensivos que nós importamos em 2021. E isso tem um impacto ainda maior aqui para nós. Por quê? Porque nós dependemos mais do agronegócio em relação à média nacional.
tende a tornar o quê? Os alimentos mais caros. Adiante. Desaceleração na China. A China é fundamental, é crucial para as cadeias de fornecimento de insumos e suprimentos no mundo. Vocês devem ter acompanhado que a China estava adotando uma política, ainda está, de Covid zero. E, ao longo de mais de 2 meses, nós tivemos lockdowns severos lá na China, principalmente em Xangai. Ali no início de junho, nós tivemos uma boa notícia de que havia sido encerrado o processo de transmissão comunitária, ou seja, 3 dias consecutivos sem transmissão de coronavírus na China. Isso permitiu algumas flexibilizações nos lockdowns, só que o que aconteceu? Surgiram outras notícias de que determinadas regiões que não eram Xangai estavam adotando lockdowns. E o que isso significa, pessoal? Além de uma menor demanda pelas nossas mercadorias, o fato de que nós deveremos ter um atraso maior nesse processo de normalização das cadeias produtivas. Ok? E impactos das eleições. A gente sabe que o processo eleitoral ele posterga decisões de consumo, posterga decisões de investimentos e, mais do que isso, ele impede com que nós tenhamos a aprovação de reformas relevantes. Reforma administrativa, reforma tributária, que poderiam incutir um sentimento positivo nas expectativas das pessoas, dos consumidores, dos empresários. Mas a gente sabe que, muitas vezes, os políticos estão preocupados com a sua própria eleição, ou reeleição. E a gente não tem algo que beneficie a sociedade, infelizmente. Bom, por outro lado, nós temos os fatores de alta. O fim da crise hídrica. Para que vocês tenham uma ideia, em 2021 nós tivemos no Sudeste e no Centro-Oeste o pior regime de chuvas em mais de 9 décadas. Isso fez com que nós tivéssemos um aumento brutal do custo com a energia, porque a gente passou a utilizar mais as energias termoelétricas. Agora, felizmente, São Pedro acabou dando uma força e nós tivemos a normalização dos reservatórios e o fim daquela bandeira escassez hídrica. Aquela bandeira que cobrava R$ 14,20 a cada 100 kWh, agora a gente não tem mais essa cobrança adicional. E a questão que surge é a seguinte: bom, isso vai se sustentar ao longo do tempo? Eu acredito que sim, mas não deve se manter o mesmo custo, porque isso vai ser diluído ao longo do tempo. Nós tivemos uma pressão muito significativa sobre o fornecimento de energia e algumas contas não foram totalmente pagas. E a gente sabe que isso acaba sendo jogado para o consumidor. Então, claro, a gente não vai ter uma elevação como surgiu ao longo de 2021, mas gradativamente a energia vai continuar aumentando. Não tanto naquele ritmo de 2021, mas não deixa de ser algo positivo no curto prazo. Hoje, a inflação de energia elétrica ela é bem menor do que do índice cheio, do índice agregado. Retomada dos setores intensivos em mão de obra, beneficiando o emprego. A gente sabe que os serviços foram muito prejudicados pela pandemia. Principalmente alojamento, alimentação, a parte de saúde e educação privados. Tudo isso sofreu muito, e são setores que são representativos para o PIB e que empregam muita gente. Então, na medida em que existe o preenchimento dessa demanda reprimida, naturalmente isso acaba beneficiando a economia como um todo. Existem efeitos que transbordam também para outros segmentos. Isso também é importante de ser dito. Injeção de recursos dos governos estaduais. Esse caixa reforçado, como há muito tempo não se via. Uma combinação entre, claro, a ajuda que aconteceu do governo federal, ao longo do período mais crítico da pandemia, mas também de inflação. A inflação ajuda muito a arrecadação dos governos, tremendamente. Então, os preços muito mais elevados, tem uma alíquota fixa, o governo está arrecadando mais, sem fazer muito esforço. E também de contenção de despesas. Então, aquela ajuda que aconteceu do governo federal para os estados diz o seguinte: olha, vocês não podem conceder reajustes para o funcionalismo. Então, segurem isso até o final de 2021. Então, toda essa combinação, ajuda do governo, aumento de arrecadação e contenção de despesa, fez com que os estados estejam com caixa realmente reforçado. E é por isso que a gente tem visto
esses reajustes salariais e essas obras públicas. Ok? Poupança represada pelas famílias desde o início da pandemia. Então, considerando só a caderneta de poupança, pessoal, nós ainda temos um valor que foi adicionado desde o início da pandemia, desde março de 2020, algo em torno de 120 bilhões de reais, que estão guardados pelas famílias e que podem vir a ser utilizados no momento de maior dificuldade, para amortecer eventuais impactos negativos. Claro que não são todas as famílias que dispõem de recursos extras, mas algumas delas têm esse colchão de proteção. Então, ele é interessante. E aí, do que a gente pode resumir disso aqui, pessoal? Isso aqui é a questão mais crucial que eu quero passar para vocês. Aqueles vetores de baixa me parecem ser muito mais significativos do que os vetores de alta. Muito mais representativos. Então, é em função disso que eu espero que no segundo semestre de 2022 nós tenhamos uma desaceleração, nós tenhamos um desaquecimento. Porque, além daqueles vetores, os impactos positivos das medidas do governo devem começar a perder força, devem se esvair também ao longo do tempo. Então, tudo isso me faz crer que nós tenhamos uma desaceleração, um desaquecimento nesse segundo semestre. Vamos adiante, pessoal? Não está passando. Bom, aqui, pessoal, falando a respeito de perspectivas para 2022 e 2023, no caso do Brasil. O Rio Grande do Sul não é uma ilha em relação ao Brasil. Então, muito do que acontece aqui no Rio Grande do Sul deriva do cenário macroeconômico brasileiro. Claro que a gente tem as nossas particularidades, vamos falar sobre isso logo ali adiante. Então, qual que é o cenário de mercado? E aqui eu peço desculpas para vocês, porque eu estou utilizando como base o relatório Focus do Banco Central, que compila as projeções de mercado, e os servidores do Banco Central estão em greve. Então, esses dados eles remetem ao dia 3 de junho, que é o último dado que nós temos. Mas aqui eu procuro também complementar com a minha própria expectativa. Então, no início de junho se projetava que o crescimento da economia brasileira fosse de 1,2%. Eu acredito já em algo em torno de 1,6%, 1,7%. E, para 2023, 0,76%. Tá? Então, uma situação que, claro, nós temos tido dificuldade ao longo dos últimos anos para gerar crescimento. Isso não é uma novidade. Lembrando ali daquela crise de 2015, 2016, a retomada que aconteceu em 17, 18 e 19 foi marcada por baixas taxas de crescimento. Uma recuperação lenta, uma recuperação gradual. A gente basicamente está retomando aquela situação que se verificou pós aquela gigantesca crise que nós tivemos em 2015, 2016. Ok? Inflação, 2022. Eu já imagino algo próximo, não a 8,9%, mas próximo já a 10%. Basicamente uma repetição do que nós tivemos em 2021. E para 2023, algo também não em 4,4%, mas já mais próximo de 5%. Então, a expectativa de que a inflação, sim, desacelere em 2023, mas que, não, a gente não deve ter preços menores. Os preços devem continuar crescendo, porém em ritmo mais brando. Ok? Bom, taxa Selic, pessoal. 13,25%. Essa é a projeção para o final do ano. O que aconteceu? Na última reunião do Copom, nós tivemos esse patamar de 13,25%. Só que o Banco Central ele contratou mais uma alta na taxa básica de juros. Ou de 0,25% ou de 0,5%. Eu acredito que vai vir mais uma alta de 0,5% na reunião do Copom de agosto. E aí, a partir de então, nós deveremos sustentar esse patamar de 13,75% ao longo de vários meses, até que a inflação comece a arrefecer. No momento que a inflação começar a arrefecer, aí o Banco Central vai se sentir seguro para começar a reduzir lentamente, é verdade, as taxas de juros. E aí, quem sabe no final de 2023, a gente chegar com uma Selic de 10,25%, 10,5%, que constitui um fator que é positivo, mas que, claro, esperaríamos mais, né? Mas, de fato, o quadro é bastante complexo. Taxa de câmbio, gravitando aí em torno de R$ 5,00, eu creio que seja uma boa
previsão para o comportamento da taxa de câmbio. Rio Grande do Sul, a gente tem um panorama que é desafiador por conta da estiagem da safra de grãos. Então, esses aqui são os dados do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, de novo, atrasados por conta da greve dos servidores. A atividade econômica como um todo no Rio Grande do Sul, em fevereiro desse ano, em comparação com igual período de 2021, caiu 6,6%. Para que vocês tenham uma ideia, a média do Brasil nesse período foi crescimento de 0,7%. E o Rio Grande do Sul e Pernambuco foram os únicos 2 estados com desempenho negativo. E Pernambuco caiu só 0,2%. A gente teve a publicação, recentemente, do PIB do Rio Grande do Sul no primeiro trimestre, e nós tivemos uma queda de 3,8% no primeiro trimestre de 22 em comparação com o quarto trimestre de 21. A agropecuária caiu quase 30%, caiu 28%. Por quê? Porque nós tivemos um problema relacionado à escassez de chuvas que foi muito impactante para a nossa economia. Apenas para que vocês tenham uma ideia, essas aqui são as projeções para algumas das nossas principais culturas. Soja, pessoal, simplesmente o nosso carro-chefe. Expectativa de queda de quase 60% na produtividade. Milho, quase 34%. Então, isso tem um impacto que também se sente em outros setores. Até me surpreende, confesso para vocês, a resiliência que os serviços e o comércio apresentaram nesse primeiro semestre. Com certeza, nós teríamos resultados muito melhores se não fosse o impacto dessa estiagem. Podem ter certeza disso. Bom, pessoal, aqui já me aproximando do fim, e o que pode ser feito por vocês diante desse cenário complicado, desse cenário desafiador? Então, eu quero passar para vocês aqui um breve guia para que vocês pensem, reflitam a respeito disso. Em primeiro lugar, como é que está a gestão dos meus estoques? A gente sabe, estoques muito acima do planejado fazem com que eu tenha custos em excesso. Estoques muito abaixo do planejado fazem com que provavelmente eu esteja perdendo a oportunidade de realizar vendas. Então, ter uma boa gestão de estoques é fundamental. Eu tenho feito renegociações periódicas com prestadores de serviços, fornecedores e bancos, no sentido de buscar uma condição melhor, mais facilitada, gerar algo que seja benéfico para o meu negócio. Como é que eu reativo antigos clientes e prospecto novos? Sempre insisto muito nisso, pessoal. As empresas e pessoas, pelo menos no meu entendimento, focam muitas vezes demais no lado da despesa. Não que isso não tenha que ser feito, é necessário, é fundamental. Agora, como é que eu posso monetizar mais? Como é que eu posso rentabilizar mais? Então, isso também é importante, pensar pelo lado da receita também. Por que eu não posso aumentar a minha receita, a minha rentabilidade, a minha margem? Quais são as ferramentas que são importantes para fazer isso? Outro ponto, pessoal, que é importante. Como é que eu me protejo da inadimplência na hora de conceder crédito? Eu estou premiando, pessoal, os bons pagadores e estou restringindo o crédito para os maus pagadores? Como é que está a minha régua de crédito? Ela está adequada? Eu estou tendo os melhores resultados possíveis? Meus meios de pagamento e as multiplataformas de comercialização são as mais adequadas para o consumidor? Pessoal, todos nós também somos consumidores. A gente também quer facilidade. A gente também quer comodidade. Então, pensar nisso, como se, dessa mentalidade de consumidor, é muito importante também. Eu reavalio constantemente meu mix de produtos, pensando ora mais em fortalecer o meu caixa, ou seja, aquilo que gera mais receita, ora pensando mais em termos de rentabilidade, ou seja, de margem. Isso muda ao longo do tempo, conforme a situação econômica, conforme as mudanças de preferências do consumidor. Então, fundamental. Qual a estratégia para cobrar os meus devedores? Existem diversos tipos de devedores, com as mais variadas carências. Ou seja, eu estou tendo boas estratégias para reaver os créditos a que eu tenho direito? Então, isso é muito importante. Espero ter realizado uma boa provocação com relação a essas questões para vocês aqui. Pessoal,
Esses aqui são os meus contatos, as minhas redes sociais. Eu reverbero, eco basicamente tudo o que eu faço na assessoria econômica da CDL Porto Alegre. Então, o que vocês precisarem, contem conosco, contem com a CDL Lajeado. Nós temos um time muito preparado, muito capacitado para ajudar vocês. Eu falo muito sobre economia, sobre finanças pessoais. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem ter algum esclarecimento sobre algum ponto, a gente pode continuar essa conversa lá. Vocês vão ficar atualizados também sobre tudo que está acontecendo com relação aos nossos projetos, aos nossos planos como CDL Porto Alegre. Muito obrigado mais uma vez à CDL Lajeado pelo convite, pela oportunidade e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado mesmo.